Deus, santifica nossas vidas. Santifica para Ti mesmo, Senhor. Não queremos nada que não seja a Tua presença. Vem transbordar em nós, Senhor Deus. Vem fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor. A Tua igreja está aqui, Senhor, com o coração aberto. Vem manifestar o Teu santo poder. Vem, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Repita assim comigo: meu Deus, que nesta manhã o Senhor tenha liberdade para falar ao meu coração. Eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor, por isso eu me coloco na Tua presença e eu te peço, derrama sobre mim a Tua unção, a Tua virtude, e que eu saia daqui hoje transbordando na Tua presença, em nome de Jesus. Com a mão no coração, os olhos fechados, fala para Deus o que você quer viver nesta reunião, o que você quer receber neste culto. Diz a palavra do Senhor que todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta lhe será aberta. Então esse é o seu tempo, esse é o teu momento, é tempo de crescimento, tempo de fortalecimento. Lembra do que Jesus disse? Esta casa será chamada casa de oração. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder estar ligados aos céus, para podermos beber da fonte, para podermos ver Deus tratando feridas, curando pessoas. E o mais importante, dar mais um passo, para que quando chegar a hora nós possamos morar nos céus. Por isso eu te peço, meu Deus, fica conosco nesse dia. Abençoa, meu Deus, cada uma das 3 reuniões que acontecerão agora de manhã, pela tarde, pela noite. E que cada pessoa, meu Deus, que entrar nessa igreja, ela possa provar da Tua bondade. E eu oro que todos, ao saírem daqui hoje, possam dizer que Deus é bom, que o Senhor é bom, e que a Tua bondade dura para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Cadê os vencedores dessa igreja? Já deu bom dia para quem está ao seu lado? Se não, aproveita essa hora, esse é o momento. Em nome de Jesus, pode tomar teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Aleluia. Efésios capítulo 6, abre lá por gentileza. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Temos falado nas últimas semanas o que fazer para as coisas darem certo. Eu acredito que o desejo de todos é ver tudo dando certo, casamento dando certo, saúde dando certo, finanças prosperando, dando certo. Se alguém perguntar como é que estão os filhos, glória a Deus, dando certo no nome de Jesus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que a palavra de Deus é como se fosse um mapa. E quem segue a palavra de Deus alcança um tesouro. Tem pessoas aqui no nosso meio que um dia receberam uma palavra, seguiram aquela palavra e alcançaram o tesouro na saúde. Outros na vida financeira, outros no relacionamento. Tem gente que hoje pode dizer, pastor, esses dias mesmo atendi uma pessoa, ela dizendo, pastor, Deus é bom. Uma palavra mudou a minha história, e se eu tenho vivido coisas boas, dias bons, é porque a palavra de Deus não volta. E hoje eu quero falar
com vocês sobre Efésios capítulo 6, versículo 13. Muitas são as vezes que a pessoa fala: pastor, na minha vida não está dando certo. Eu já orei, já jejuei, eu já busquei, eu já li a Bíblia, procurei pedir direção, já fiz tudo o que podia fazer e até agora nada. O que eu faço, pastor? Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E agora para nós o trecho que vai falar forte ao nosso coração. E havendo feito tudo, completa por gentileza, ficar o quê? Firmes. Repita comigo esse trecho: havendo feito tudo. O que acontece? Ficar firme. Se você quer ver as coisas dando certo, o que você tem que fazer? Seja firme. A palavra de Deus, ela ensina o seguinte: se você já fez de tudo, já orou, já buscou, já fez propósito, já se consagrou, procurou ler a Bíblia, entendeu o que está escrito e está vivendo a palavra de Deus e até agora não teve nenhuma mudança, o que eu tenho que fazer? Ficar firme. O erro de muitas pessoas é desistir de viver, por não viver a mudança, ela acaba perdendo a firmeza. O tempo vai passando, a situação vai acontecendo, não melhora, e com isso ela desanima, com isso ela se cansa, com isso ela desiste. Eu falei isso algumas semanas atrás. O milagre é para quem não desanima. Quem lembra disso aqui, diga glória a Deus. O milagre é para quem não se entrega. O milagre é para aquela pessoa que não perde a fé. Em outras palavras, o milagre é para aquela pessoa que fica firme. O que Deus está dizendo é isso. Você já fez de tudo, agora você precisa só aprender isso. Fica firme. Às vezes a gente fala: poxa, pastor, estou orando tanto pelo meu filho e até hoje ele não mudou, e faz anos. Já fiz de tudo, o que eu faço agora? Fica firme. Pastor, eu já estou lutando, estou trabalhando, estou me esforçando, eu quero prosperar, tenho me preparado, tenho feito cursos, tenho procurado desenvolver, e agora o que eu faço? Já fiz de tudo. Fica firme. Porque diz a palavra de Deus que quando nós ficamos firmes naquilo que nós decidimos, a luz de Deus brilha. Vamos ver na Bíblia? Jó 22, 28. Quer ver as coisas dando certo? Então seja firme. Por mais que a vida não esteja fácil, por mais que as coisas não estejam melhorando, o nosso dever é ser firmes. Porque como é que Deus vai fazer se você já desistiu, se você abriu mão, se você desanimou, se você se entregou? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo várias pessoas que só viveram a bênção de Deus porque elas foram firmes. Jó 22, 28 diz assim, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: determinando tu, o quê? Algum negócio. Ou seja, se você determinar alguma coisa, qual é o próximo passo? Ser-te-á firme, seja firme, e a luz brilhará em teus. Em outras palavras, você determinou algo no teu coração? Você declarou algo na sua vida? A Bíblia diz o seguinte: então seja firme. Porque se você for firme naquilo que você determinou, mas no que, pastor? Algum negócio, qualquer coisa, a luz de Deus brilha no seu caminho. O erro de muitas pessoas é esse. É o que, pastor? Ela até quer uma vida melhor, mas ela vive de altos e baixos. Tem dia que quer, tem dia que não quer. Tem dia que acorda naquela fé, tem dia que acorda dizendo: não aguento, me leva. E Deus está dizendo: você tem que ser uma pessoa firme. Porque você sendo firme, pode ter certeza que a luz vai brilhar no seu caminho. O homem de Deus disse: você já fez de tudo, fica firme. Pastor, já orei, já jejuei, já busquei, já lutei, já acordei de madrugada para orar, eu estou nesse propósito, estou crescendo, estou me preparando, mas ainda não vivi mudança, ainda não vi resposta. O que eu faço? Fica firme. Porque se você determinar algo no teu coração e for firme nisso, de acordo com a palavra de Deus, que não volta vazia, a luz brilhará em seus. E se não é um versículo ou outro que a Bíblia diz, você vai ver constantemente a Bíblia dizendo para nós sermos pessoas o quê? Firmes. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 10, 23. Abre lá, por gentileza. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Quem tem esperança aqui, diga glória a Deus.
Quem tem esperança de dias abençoados, quem tem esperança de dias melhores, sentir firmeza não. Quem tem esperança de dias abençoados, quem tem esperança de dias melhores, então olha o conselho que a Bíblia diz. Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: retenhamos o quê? Firmes a confissão da nossa esperança. Por quê, pastor? Porque fiel é o que prometeu. Olha o que ele está dizendo. A sua esperança, aquilo que você declara, fica firme nisso. Por quê, pastor? Porque aquele que prometeu é fiel. Agora, se eu deixar de ser firme nas promessas de Deus, naquilo que eu espero, eu nunca vou viver a bênção. Porque a luz só brilha na vida daquela pessoa que é firme. Pastor, me prova na Bíblia. Quem lembra do caso de Jó? Jó perdeu praticamente o quê? Tudo, tudo. Saúde, filhos, bens. Posso falar que no início deu tudo errado para Jó? Sim ou não? Deu tudo errado para Jó. Até o relacionamento dele foi afetado. A esposa dele não morreu, mas ela queria que ele morresse. E eu tenho para mim que se eu chegar em casa hoje e a minha esposa falar, morre, meu casamento não está uma benção. E a Bíblia diz que Jó, a esposa dele disse, amaldiçoa o teu Deus. Mas em toda a história de Jó, você vê que ele foi o quê? Firme. Tem uma declaração que ele diz, eu sei que o meu Redentor e que em breve se levantará em meu favor. E que ainda, consumida a minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Para quem não conhece a história, a Bíblia fala que o corpo dele foi tomado, irmãos, de chagas, de feridas, ele também se coçava bastante, com cacos de telha, e eu fico imaginando, se uma unha já abre uma ferida, quando a gente começa a coçar, imagina caco de telha. A Bíblia, e ele está dizendo que ainda que a minha pele seja consumida, em minha carne eu verei a Deus. E no final, a Bíblia diz que Deus restituiu na vida de Jó tudo em... Por quê? Porque ele era um homem fiel, ele era um homem íntegro, ele já tinha feito de tudo. Só faltava para ele ser uma pessoa o quê? E ele foi firme até o fim. No final, Deus o abençoou. Quando eu falo aqui, eu lembro de José. José não teve uma vida difícil, sim ou não? Foi traído pelos seus familiares, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, preso injustamente, foi esquecido na prisão, mas em todo o tempo José foi o quê? Foi firme. E no final, o sonho dele aconteceu, sim ou não? Porque diz a Bíblia que se eu declaro alguma coisa no meu coração, e eu sou firme naquilo, a luz de Deus brilha no meu caminho. Deus não está esperando que você seja perfeito, mas isso não é desculpa para fazer coisa errada, amém? Mas o que Deus está cobrando de você é, seja firme no meio da batalha. Seja firme quando a luta se levantar. Seja firme quando o diabo tentar te derrubar. Por quê? Porque se você for uma pessoa firme, a Bíblia diz que a luz brilhará em seus... Vamos ver um caso? Daniel capítulo 6. Tentaram derrubar Daniel de tudo quanto é jeito. Daniel capítulo 6, versículo 4. Tentaram acabar com Daniel. Tentaram destruir Daniel. E eles procuraram motivos, não acharam. Até que um disse, olha, só tem um jeito de derrubar Daniel, colocando ele contra Deus. Olha o que a Bíblia diz, Daniel capítulo 6, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Daniel capítulo 6, o versículo 4. Diz assim, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa o quê? Alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim,
ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova o quê? Dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava o quê? Graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Tentaram derrubar Daniel? Acharam o motivo? Não. O que eles fizeram? Só tem um jeito. Vão fazer um decreto dos medos e dos persas, que ninguém pode alterar, nem mais o rei. E nesse período, 30 dias, ninguém pode orar, pedir nada, nem para Deus, nem para outro homem, só para o rei. E o rei falou assim, gostei disso daí, e assinou lá. Quando Daniel soube daquilo ali, ele permaneceu firme. Ele não poderia ter dito, 30 dias, não tem problema não, daqui a 30 dias eu volto mais forte do que nunca. Só que posso falar uma verdade? Se ele tivesse afastado de Deus desses 30 dias, ele teria perdido a proteção de Deus. E os inimigos continuariam procurando motivos para poder destruí-lo. Mas porque Daniel permaneceu firme. No início a luta se levantou. Olha o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, o quê? Ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. E pela manhã cedo foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, dizendo, com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ou seja, a quem você é firme, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. A luz brilhou para Daniel? Mas por que brilhou? Porque em todo o processo ele foi firme na sua fé, na sua comunhão, na sua vida com. Então, se você está precisando viver mudança e já fez de tudo, o que a Bíblia diz é, havendo feito tudo, ficar firme. Pastor, eu tenho orado bastante pela conversão do meu marido. Há anos, já orei, já me consagrei, já fiz propósito. Pastor, Deus sabe o que eu já fiz pela salvação dele. E até hoje nada. O que eu faço? Havendo feito tudo, fica firme. Porque se você ficar firme, a luz brilha nos seus caminhos. A luz brilhou para Daniel. A luz brilhou para José. A luz brilhou para Jó. E tem um homem chamado Caleb. Quem conhece a história aqui? Ele recebe uma promessa. 45 anos se passaram. Quem conhece a história? Mas ele ainda continuava firme. E no final a luz brilhou para ele, sim ou não? Então fala para duas pessoas, a bênção é
para quem fica firme. Fica firme. Fala para ela, fica firme. Amém? Firme com o quê, pastor? Firme com Deus, firme em oração, firme na sua comunhão. Deus pôde livrar livrar Daniel da cova. Por quê, pastor? Porque ele foi uma pessoa firme. Ele foi uma pessoa que não largou a Deus quando tudo estava contra ele. E também, se a Bíblia diz que se eu sou firme, a luz brilha em meus caminhos. Agora, olha o que acontece se eu perder a minha firmeza. Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. A luta vem para todos. A Bíblia diz que chove sobre a vida dos bons e dos ímpios. A tempestade vem para todos. Mas olha o que a Bíblia diz. Provérbios 24, 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para achar? Abre no meio Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios. Capítulo 24, versículo 10. Diz assim: se te mostrares frouxo, no dia a tua força será... Vamos ler mais uma vez. Se te mostrares frouxo, no dia a tua força será... O oposto de firme é o quê? É frouxo. Se não está firme, se a calça não está firme, ela está o quê? Está frouxa. Pastor, o que Deus está dizendo? Olha o que o segredo de Deus está dizendo. Se você não for firme no dia da angústia, se você afrouxar no dia da dificuldade, diz a palavra de Deus que a tua força vai ser pequena. E sem força a gente não faz nada. Sem força, irmãos, a gente não consegue construir nada. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode dar lugar para a fraqueza. Diz a Bíblia, digo fraco, e se eu quero ser uma pessoa forte, no dia da angústia, eu não posso afrouxar. Eu tenho que ser firme. Porque se eu não for firme, a minha força vai ser pequena. Se eu não for uma pessoa firme no dia da angústia, o que vai acontecer? Eu não vou ter força, e sem força a gente não vence nada. Pastor, mas é verdade? É. Lembra que Deus disse para Gideão, vai nesta tua força. Ele só precisava ser firme. Então Deus está olhando para você e Deus está dizendo, seja firme. Por mais que seja um tempo de angústia, se você afrouxar nesse momento, se você desanimar nesse momento, se você perder a firmeza nesse momento, vai faltar forças. E sem força a gente não vence. Sem força a gente não consegue enfrentar, não consegue lutar. Sem força, irmão, eu fico imaginando, estamos em guerra, sim ou não? A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é espiritual. E pensa comigo, se estamos numa guerra, eu imagino que o diabo torce para pegar a gente na fraqueza. Eu fico imaginando que o sonho do diabo é em te enfrentar numa guerra e você fraco. Porque lutar contra uma pessoa fraca é uma luta praticamente vencida. E olha o conselho que a Bíblia diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, se você perder a firmeza no tempo da dificuldade, a tua força será... Por isso que o apóstolo Paulo disse isso. Você já fez tudo, colocou a armadura de Deus, havendo feito tudo, fica firme. Permaneça firme, você já fez tudo. Só basta agora ficar firme e esperar a luz de Deus brilhar em seus caminhos. Eu olho para a Bíblia e eu vejo pessoas que tinham tudo, irmão, para ver uma vida linda, abençoada. Mas porque num momento perderam a firmeza, perderam também a bênção. A Bíblia fala de um homem chamado Esaú. Quem conhece a história aqui? Esaú, ele tinha a promessa, ele era o filho primogênito. E naquela época, a bênção do pai era passada primeiro para o primogênito. A maior bênção era do primogênito. Pronto, já tinha uma vida abençoada. Só que olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 25. Quem gosta de folhear a Bíblia aqui, deixa eu ver. Amém. Gênesis 25, versículo 29. Ele não precisava nem pedir bênção, a bênção já era dele.
Ele não precisava pedir, Pai, me abençoa, já era dele. Ele não precisava pedir aos céus, Deus, me abençoa, a bênção já era dele. Você não precisa pedir aquilo que você já tem. Sou casado, muito bem casado, para a glória de Deus, não preciso pedir para Deus uma esposa. Eu já tenho. Se eu tenho saúde, por que eu vou pedir aquilo que eu já tenho? Geralmente a gente pede a Deus aquilo que nós não temos. E a Bíblia fala que Esaú já tinha a bênção. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. A bênção já era dele. Só que olha o que a Bíblia diz, versículo 29. E Jacó cozera um guisado. E Esaú veio do campo, e estava ele o quê? Cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou o quê? Cansado. E por isso se chamou o seu nome Edom. O que aconteceu? E Jacó então disse, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que eu estou o quê? A ponto. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe. E vendeu a sua primogenitura a quem? A Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua o quê? Vamos falar a verdade? A bênção já era dele? Sim ou não? Sim. Porém, ele abriu mão dessa bênção, porque um dia ele estava cansado, voltou do campo, do trabalho, e ele ficou olhando para aquele prato de comida. Faltou o que, irmãos, naquele dia? Firmeza. Quem faz dieta aqui? Quem já fez dieta aqui? O que derruba uma dieta? Hã? O que derruba uma dieta? A falta de quê? Já aconteceu de você estar numa dieta e tu está com cheiro gostoso? Por que já aconteceu isso aqui? Você faz aquela dieta, aí o maridão chega aquele dia com pudim em casa. Você não sabe se amarra o demônio ou se agradece a Deus. Eu falo de mim. Tem dia que pastor não tem hora para comer. Eu não tenho costume de tomar café da manhã, não tenho, e quando eu almoço é só Jesus. Mas quando eu falo, hoje eu vou tirar 24 horas para jejuar, eu já acordo com fome. Já acordo sentindo cheiro de tudo. Pastor, e o que faz o senhor vencer esse período de jejum? A firmeza. Porque quando eu faço jejum lá em casa, meus filhos não são obrigados a jejuar comigo. Quando eu faço jejum lá em casa, tem momentos que a minha esposa fala, estamos juntos. Tem momentos que ela fala, que o Senhor seja contigo. Amém? E glória a Deus. E às vezes eu vejo ela preparando aquela comida, eu fico lá, Jesus é bom, é bom, é bom, até... E se eu não for firme, eu caio ou não caio? E eu perco a minha bênção. Esaú não foi firme no momento da fome, no momento do cansaço. Ele deve ter olhado para aquela comida e falou assim, está tão gostoso. Mas ele ia morrer se não comesse? Mas ele, por falta de firmeza, ele perdeu a bênção. E tem muita gente perdendo a bênção, porque está deixando de ser, foi o que faltou para Esaú. Eu falo aqui, eu lembro de um caso, um pastor amigo meu, o pastor Glauber, quem conhece o pastor Glauber aqui, ele conta que um dia um pastor falou na igreja, olha, eu vou jejuar e dia tal Deus vai derramar bênçãos, porque tem demônios que só saem com jejum e oração. Aí naquele dia que o pastor estava jejuando, chegou uma irmã e levou na igreja um prato de linguiça com batata. E era a comida que ele mais gostava, o pastor. E aquele cheiro tomando conta da igreja, o pastor fez a reunião da manhã, fez a reunião da tarde, e Jesus e o pastor Calvo conta isso aí constantemente. E ele contando que deu de tardezinho, o pastor falou, meu Deus, me perdoa, mas isso aqui está cheirando, já jejuei uma boa parte, não jejuei tudo, mas fiz uma parte. E foi lá, faltou firmeza, e se entregou, comeu aquele prato.
Foi fazer a reunião da noite, começou a orar e sai, demônio, na vida dessa pessoa não. Você está destruindo esse casamento. No meio da oração manifestou o demônio. Os obreiros ninguém conseguia mandar embora. O pastor disse, traz aqui que eu vou mandar embora em nome de Jesus. Sai em nome de... O demônio olhou para folha de linguiça com batata. E aí? E aí? Na hora o pastor entendeu. O diabo está jogando contra mim porque eu não fui firme. Satanás, não adianta, para com essa palhaçada. Sai em nome de linguiça com batata. E uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos como pastor, se o diabo tiver a oportunidade de te envergonhar, ele não vai ter pena. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Até que o pastor falou, pessoal, deixa eu pedir perdão para todo mundo. Aconteceu isso, e eu quero saber, como pastor de vocês me perdoam? Se não perdoar, eu entendo. Se perdoar, eu aceito. E a igreja, pastor, está perdoado em nome de Jesus. Na hora, tudo aquilo que o diabo tinha contra ele, não tinha mais. Aí ele falou, Satanás, com linguiça com batata, sem linguiça com batata, sai dessa vida em nome de... E saiu. Pastor, mas por que ele estava vivendo uma vergonha em cima do altar? Porque o momento que ele precisava ser, ele não foi. Por que Esaú perdeu a bênção? Porque no momento que ele precisava ser firme, ele não foi. Por que tem gente perdendo saúde? Porque no momento que precisava ser firme, controlar, eu não vou comer o segundo prato, ela não é firme. E o tempo vai passando e por falta de firmeza, ela está prejudicando não só a fé, mas a vida dela, a saúde, e tem muita gente que está que nem Esaú, perdendo a bênção, porque não foi o quê? Não foi firme. Poderia lhe citar aqui tantos casos, eu anotei alguns aqui. Judas andou com Jesus, mas não foi firme. Na primeira oportunidade que teve de trair, o que aconteceu? Ele traiu. Vendeu Jesus. Só precisava ter sido firme para poder falar? Não. Poderia citar o caso aqui também do povo de Israel. Deus livrou da escravidão do Egito. Quem conhece a história? Mas no deserto faltou o povo ser o quê? Faltou o povo ser firme. E o que aconteceu, pastor? A Bíblia fala que ninguém entrou na terra da promessa. Somente Josué, nem Moisés. Porque no momento de cabeça quente, Moisés não foi firme na palavra que recebeu e acabou perdendo a bênção. Então, se você hoje veio aqui ouvir uma palavra dos céus, Deus está dizendo para você, fica firme. Fica firme. Firme como, pastor? Orando, buscando, na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus, porque até o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, aquele que for firme até o fim, essa pessoa será salva. Pastor, está na Bíblia isso? Mateus 24, 13. E aqui nós vamos terminar e nós vamos orar. A pessoa que persevera é uma pessoa firme, sim ou não? A pessoa que persevera é uma pessoa firme. A pessoa que persevera é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que não se entrega. Então, posso falar que a pessoa que persevera é uma pessoa firme, sim ou não? Então, olha o que Jesus disse, Mateus 24, 13, diz, mas aquele que perseverar até o... Completa, por gentileza. Então, não é como você começa, é como você termina. Talvez você diga, pastor, não comecei bem, mas está firme? Quem terminar firme será salvo. E o que eu entendo como salvação? Primeiro, ir aos céus. Como eu entendo também como salvação, viver milagres. Quantas pessoas foram curadas e Jesus disse, a tua fé te salvou. O que eu entendo como salvação? É você ser livre de total influência maligna, seja através de vícios, seja através de hábitos, costumes ruins. Eu entendo isso. Se eu for firme até o fim, por essa firmeza, Deus ele vai me salvar do mal, do ataque maligno, da obra do diabo, e eu vou chegar aos céus. Agora, se eu não for aquela pessoa firme, eu vou ser uma pessoa que sempre vou viver perdendo a minha bênção. Como Esaú perdeu,
como Judas perdeu e como tantos outros perderam porque faltou firmeza. Mas se eu sou uma pessoa firme, como Daniel, como José, como Jó, pode ter certeza, como Caleb, como Josué, que você vai ver a luz de Deus brilhando em seus caminhos. Quer ver as coisas dando certo na sua vida? Seja uma pessoa firme. Quer ver as coisas dando certo no seu casamento? Seja firme. Até os pais, que passam muito a mão na cabeça dos filhos, não estão criando como deveria. Quer criar bons filhos, pai e mãe, tem momentos que vocês precisam ser? Estou falando alguma mentira? Por quê? Porque aonde há firmeza, ali a luz de Deus brilha. Vamos falar um pouquinho com Deus? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. E um conselho que eu te dou agora é tempo de oração, sim ou não? Você vai falar com Deus agora. E diz a Bíblia que todo aquele que pede, o próprio Deus disse, clama a mim. Então, se eu